Olá e bem-vindos a mais uma exploração de fontes. Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração de um universo um tanto selvagem. Vamos dissecar o capítulo de regras de Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Isso aí. E a nossa missão aqui, assim, não é só fazer uma lista de regras, né? É tentar não entender a filosofia por trás delas. O que os criadores do jogo queriam que a gente sentisse na mesa? Exatamente, porque todo sistema de regras é, no fundo, uma declaração de intenções. E o que a gente vê aqui é uma declaração muito clara. E qual seria? O foco mudou. Se a gente comparar com a edição lá dos anos 90, que era super densa, cheia de tabela, aqui a tendência é outra. É simplificar, agilizar. Deixar o jogo mais rápido, então. Isso. O objetivo parece ser criar um jogo que flui, onde a narrativa é a grande estrela e as regras são tipo um suporte. Perfeito. Então, nosso roteiro hoje é esse. É entender essa filosofia em ação. A gente vai ver quando o jogo pede pra gente parar e rolar os dados, como funcionam os testes básicos e, o mais legal, as ferramentas novas para acelerar tudo e manter a adrenalina lá em cima. Bora lá. Ok, vamos analisar isso. A primeira pergunta, que é a base de qualquer RPG, é: quando a gente realmente precisa rolar os dados? Aham. Porque nada quebra mais o clima do que parar a história a cada 5 segundos por uma rolagem que não leva a lugar nenhum. E o livro é muito direto nisso, que já é um ótimo sinal. Ele basicamente dá 4 filtros. A primeira regra de ouro é: só role se houver incerteza. Incerteza. Como assim? Se um garoto que é tipo um mestre da sobrevivência quer acender uma fogueira numa noite seca, não tem por que rolar. É óbvio que ele consegue. A rolagem só existe quando o resultado não é garantido. Certo, faz todo sentido. A incerteza cria o drama. Mas e se a ação é incerta, mas a falha for, sei lá, chata? Tipo, você tenta arrombar a porta e não consegue. Fim. Isso também não mata o ritmo? Mata total. E é aí que entra o segundo filtro que eu acho genial. Qual é? Só role se a falha puder gerar complicações interessantes. Nesse seu exemplo da porta, se falhar só significa procurar outra entrada, a rolagem foi inútil. Aham. Agora, se falhar significa que eles fazem um barulho absurdo e alertam os guardas do outro lado, aí sim, a falha move a história para frente tanto quanto o sucesso. Gostei disso. A falha vira uma alavanca para a história, não um muro. Isso coloca uma responsabilidade no narrador de ser criativo, né? Totalmente. Mas o resultado é um jogo muito mais dinâmico. E quais são os outros 2 filtros? O terceiro é para medir um grau de êxito. Às vezes a questão não é ele conseguiu, mas sim quão bem ele conseguiu. Desarmar a bomba com 1 segundo sobrando é diferente de desarmar com 5 minutos de folga. Entendi. A rolagem define essa nuance. Isso. E por último, o quarto filtro é quando a fúria de um lobisomem entra na jogada. A fúria é uma mecânica tão central, tão volátil, que o livro meio que diz: se a fúria está envolvida, é melhor rolar os dados para ver o que acontece. Certo, então a filosofia é: cada rolagem tem que valer a pena. Tem que ter peso, consequência, potencial para mudar o rumo da história. Isso já diz muito sobre a experiência que o jogo quer criar. Exato. Mas para isso funcionar, a rolagem em si precisa ser rápida. Como o sistema garante que a gente não vai ficar 5 minutos só para saber se a porta abriu ou não? Como funciona o teste básico? O processo é super elegante, é o que eles chamam de teste simples. Primeiro, a pessoa jogando descreve a intenção. Tipo, eu quero escalar o muro em silêncio para não alertar os guardas. A intenção vem primeiro. Passo 1, a narrativa. E depois? Depois, o narrador traduz isso para a mecânica. Ele olha a ficha e define a parada de dados, que é quantos dados vão ser rolados. Na maioria das vezes, vai ser um atributo, tipo destreza, mais uma habilidade, tipo furtilidade. Se o personagem tem 3 em destreza e 4 em furtividade, ele rola 7 dados. É isso. Exato. 7 dados. E o que ele precisa tirar neles? Boa pergunta. Todos os dados são de 10 lados, os D10. O número-alvo padrão é sempre 6. Qualquer resultado de 6 para cima é um sucesso. 6, 7, 8, 9 ou 10. Isso. O último passo é o narrador definir quantos sucessos são necessários. Para uma tarefa fácil, talvez um baste.
Para algo heróico, pode precisar de 5 ou mais. Entendi. Então, no nosso exemplo de 7 dados, se o narrador pediu 3 sucessos, a pessoa precisa que pelo menos 3 daqueles 7 dados mostrem 6 ou mais. Perfeito. É simples e direto. Mas a fonte indica que essa fórmula de atributo mais habilidade não é uma regra fixa, né? De jeito nenhum. E é aí que o sistema mostra a flexibilidade dele. Num momento de pura força de vontade para resistir a uma tortura, por exemplo, o narrador pode pedir um teste de 2 atributos, tipo determinação mais autocontrole. Ou quando um garou usa seus dons, aqueles poderes místicos, a parada de dados pode ser baseada no renome dele. Na reputação dele no mundo espiritual. Exato. Isso amarra a mecânica na ficção do jogo de um jeito muito inteligente. E tem um ponto que eu achei fascinante e um pouco polêmico, que é o peso da interpretação do jogador na rolagem. Assim, o livro coloca a interpretação no centro do palco, especialmente em cenas sociais. Ele fala abertamente que se um jogador faz um discurso inspirador com argumentos brilhantes, uma atuação de arrepiar, O narrador deve recompensar. deve recompensar, mecanicamente, Como? dando dados a mais, Isso. ou diminuindo o número de sucessos que ele precisa. Ou num caso extremo de uma ideia genial que muda a cena toda, o narrador pode até dar um sucesso automático sem nem rolar. Uau! A lógica é que RPG é um jogo de interpretação, então a interpretação tem que ter consequência real. Mas isso não é um pouco perigoso? Dar tanto poder subjetivo para o narrador pode criar problema na mesa? E se um jogador se sentir punido só porque não é um ator talentoso ou é mais tímido? Esse é o ponto crucial. E a fonte é bem clara sobre isso. Essa regra é uma ferramenta poderosa, mas de 2 gumes. Sei. O livro recomenda muito que o grupo converse sobre isso na sessão 0, antes do jogo começar. O grupo define os limites. A regra funciona quando tem confiança. Certo. O objetivo não é premiar o melhor ator. Não, é recompensar o engajamento do jogador com a história, com o personagem. A interpretação pode ser um sussurro bem colocado, uma descrição inteligente, não precisa ser um monólogo de Shakespeare. Isso faz sentido. É sobre engajamento, não sobre performance. E essa necessidade de pensar, de se engajar, de entender sistemas complexos, isso me lembra um perfil muito específico de pessoa. É verdade. O que é interessante é que quem se aprofunda em RPGs geralmente é alguém que gosta de desafios intelectuais, né? Sim. É um hobby que exercita a criatividade, o raciocínio estratégico, a leitura, a capacidade de resolver problemas em grupo. É um perfil de gente curiosa, inteligente e dedicada. E esse perfil combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos de alto nível, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Total. É a mesma dedicação, a mesma necessidade de entender um sistema e dominar suas regras para ter sucesso. Se quem está nos ouvindo é estudante e se identifica com essa busca por se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. A dica é boa. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta definitiva para quem leva os estudos a sério. E assim como na preparação para uma prova, em Lobisomem é fundamental entender não só o básico, mas também as variáveis, as dificuldades. O sistema, claro, tem regras para isso. Sim, os modificadores. Uma situação pode facilitar ou dificultar uma ação. Tentar escalar um muro debaixo de uma tempestade é bem diferente de escalar num dia de sol. Com certeza. E o livro discute se é melhor mexer nos sucessos necessários ou no número de dados. E o que ele sugere? Para manter a agilidade, a sugestão é criar um limite. A regra geral recomendada é que nenhum modificador, positivo ou negativo, ultrapasse o valor de 2. Ah, interessante. Então, na pior das hipóteses, você perde 2 dados ou a dificuldade aumenta em 2 sucessos. Isso evita que o pessoal fique fazendo conta complexa no meio da ação e mantém o jogo fluindo. Agora, vamos entrar nas 2 mecânicas que, para mim, gritam modernidade e foco na agilidade. A primeira é a regra de pegar a metade. Essa é uma virada de chave no design. É muito boa.
Em vez de rolar os dados, o jogador pode só declarar que está pegando a metade. E o que acontece? Ele pega a metade da parada de dados dele, arredondando para baixo, e converte em sucessos automáticos. Se ele tem 7 dados, pode garantir 3 sucessos. Fim. A ação aconteceu. Espera, mas por que alguém faria isso? Parece que tira toda a atenção, a chance de um sucesso espetacular. Qual é a vantagem de escolher um resultado mediano, mas garantido? A fonte dá exemplos ótimos. Primeiro, velocidade. Se o grupo está fazendo um monte de ações secundárias e não quer parar para 5 rolagens, pegar a metade resolve tudo em segundos. Certo, para acelerar. E segundo, mitigar risco. Imagina um teste de fúria onde uma falha pode ser desastrosa. Pegar um resultado modesto, mas garantido, pode ser a jogada mais inteligente para evitar que o personagem perca o controle e ataque os próprios amigos. Entendi. É uma ferramenta de controle de ritmo e de risco. E a outra mecânica, a vitória automática? Essa reflete uma mudança cultural no hobby. A regra é simples. Se a sua parada de dados for o dobro ou mais do que a dificuldade em sucessos, você nem precisa rolar. O sucesso é automático. Exatamente. Se o narrador define a dificuldade como 3 sucessos e seu personagem tem 6 ou mais dados, ele simplesmente consegue. Isso parece bom senso. Se um hacker lendário precisa invadir o sistema de segurança de uma lojinha de bairro, por que arriscar uma falha humilhante por puro azar nos dados? Exato. Nos anos 90, o desafio era muitas vezes mecânico. Hoje, o objetivo é maximizar o avanço da história. O jogo confia que um personagem competente não precisa provar sua perícia em tarefas rotineiras. Mas tem um pulo do gato, né? Sempre tem. A regra não se aplica se a falha puder gerar uma complicação interessante. A história sempre vem primeiro. E a fonte destaca que essas duas regras, pegar a metade e vitória automática, são recomendadas até para o combate. Isso é radical. O combate é tradicionalmente a parte mais lenta dos RPGs. É um passo ousado. Essa filosofia de design focada em agilidade é um ponto muito forte. Se análises como esta ajudam a entender melhor esses universos, considere curtir e se inscrever para acompanhar nossas próximas explorações. Ok, já entendemos o fluxo do jogo, mas e os extremos? O que acontece quando o sucesso é mais do que só um sucesso? E o que define o fracasso total? Para o sucesso espetacular, o sistema tem a mecânica do acerto crítico. Ela é ativada pelo resultado 10 no dado. Certo. Mas de uma forma bem particular. Não é só tirou 10, é crítico. Como funciona, então? Funciona em pares. A cada par de 10 que você tira na rolagem, esses 2 dados se transformam em 4 sucessos. Ah, entendi. Um único 10 vale só um sucesso normal. Isso. Um 10 é um sucesso. Mas 2 10, em vez de 2 sucessos, valem 4. Ah, interessante. Então o sistema recompensa a sorte extrema de forma exponencial. E se eu tirar 3 10 na mesma rolagem? A fonte usa esse exemplo exato para clarificar. Um par de 10 vira 4 sucessos, o terceiro 10 que ficou sozinho conta como um sucesso normal. Então 3 10 geram 5 sucessos no total. 5 sucessos, mais quaisquer outros que você tenha nos dados restantes. É um jeito de criar momentos épicos sem quebrar a matemática do jogo. Faz sentido. E a margem de sucesso? A fonte diz que isso é crucial. A margem é um conceito simples, mas com grandes implicações. É a quantidade de sucessos que você conseguiu além do necessário. Se o narrador pediu 2 sucessos e você conseguiu 5, sua margem é 3. E qual o uso prático disso? Quase tudo que tem potência variável no jogo usa margem. O dano de um ataque com garras, por exemplo. O dano base é somado à sua margem de sucesso. Uma margem alta significa um golpe devastador. Exatamente. A potência de um dom, a eficácia de um ritual, a quantidade de informação que você consegue ao investigar uma pista, tudo isso é medido pela margem. Ela adiciona uma camada de consequência a cada rolagem. Certo. Agora, o outro lado da moeda. A falha total. O nome soa bem catastrófico. É a famosa falha crítica, onde a arma explode na sua mão. E aqui o livro faz uma distinção muito importante. Não é uma falha crítica com uma consequência desastrosa pré-definida. Ah, não? Não. A falha total acontece simplesmente quando você rola todos os seus dados
e não obtém nenhum sucesso, nenhum resultado 6 ou maior. Então, o que acontece? Não tem uma tabela de desastres? Não, e essa é a beleza da coisa. A consequência é puramente narrativa e fica a critério do narrador, baseada no contexto. Uma falha total ao tentar impressionar alguém numa festa pode ser só derrubar bebida na pessoa. Entendi. Uma falha total ao tentar saltar entre 2 prédios, bem, aí a consequência é bem mais grave. Mas o sistema dá a liberdade para o narrador criar a consequência mais interessante para aquele momento. Então, para amarrar tudo, o que a gente tem na 5ª edição de Lobisomem é um sistema que se esforça para ser um parceiro da narrativa, não um obstáculo. Com certeza. Ele quer ser rápido, quer dar peso às decisões e quer que a história seja o foco. Mecânicas como pegar a metade e vitória automática são a prova viva dessa filosofia de sair da frente para a história passar. Exatamente. E isso está alinhado com uma tendência muito forte nos RPGs modernos. O objetivo principal, cada vez mais, é a experiência de contar uma história colaborativa e memorável. Certo. As regras funcionam como um andaime para construir essa história, mas não são o edifício em si. A ideia é que no melhor momento do jogo, a gente até esqueça que as regras existem. E isso nos deixa com um pensamento final para explorar. A fonte ressalta que essas mecânicas de agilização são recomendadas até para o combate, que historicamente é o bastião da complexidade nos RPGs. Se podemos abstrair e agilizar até mesmo o combate, onde fica a fronteira entre um jogo de RPG tradicional e uma experiência de contação de histórias colaborativa? Quase um teatro de improviso com algumas diretrizes. É uma boa pergunta. Será que o objetivo final é fazer com que as regras se tornem completamente invisíveis? E se elas se tornarem invisíveis, o que se perde